Oi, gente! No episódio de hoje, a gente estreia um novo quadro, o Tintim por Tintim. Esse é o espaço onde a gente mergulha fundo nos temas que nem sempre são falados com calma, mas que fazem toda a diferença na jornada de quem está aprendendo português. E hoje, vamos falar sobre insegurança e fluência. Dois assuntos que caminham lado a lado e às vezes atrapalham a nossa autoconfiança no idioma. Para esse papo, a gente convidou o Matheus Restorff, estudante do 8º período de Psicologia, que veio trazer um olhar super sensível e necessário sobre como a mente reage quando a gente tenta se expressar em outra língua. Pega seu café, respira fundo e vem com a gente entender por que a fluência vai muito além da gramática e como lidar com as inseguranças no caminho. Oi, Matheus, tudo bem? Bom dia, gente. Meu nome é Matheus Alencar Restorff. Eu sou estudante do 8º período de Psicologia. Antes de mais nada, sou um homem branco, cabelos pretos, olhos escuros, e hoje eu estou usando um bigode. Eu estou muito feliz por ter sido convidado para esse episódio, né? Falar sobre isso é extremamente importante. E é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Que é sobre estarmos bem fazendo aquilo que nós gostamos. Isso é fundamental ali para a manutenção do dia a dia, da saúde, principalmente da saúde mental. Muito obrigado pelo convite. De nada. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Então, já que você falou um pouquinho sobre você, a gente vai fazer a primeira pergunta. Você acredita que a forma como falamos em outro idioma afeta a nossa identidade? Então, essa pergunta ela é muito interessante, né? Digo isso no sentido de que quando eu penso em língua, né, eu penso logo em linguagem e aí a gente passa para o idioma, né? A gente tem que ter algumas coisas em mente, né? Uma delas é que língua é identidade. De qualquer forma vai ser identidade, é cultura e também é movimento, né? Eu falo isso, né, a partir de um princípio em que, por exemplo, Oliveira, em 2006, afirma que a língua exerce papel fundamental na constituição da identidade de um povo, pois os falantes se expressam através dela. Essa afirmação ela é muito interessante porque, quando a gente fala de identidade, na verdade, né, a gente não está preso a uma ideia de pessoa, né? A gente, na verdade, está livre, né? Livre para ser o que quer e o que quiser quando quer. Quando a gente fala de língua, né, e posteriormente a gente joga para um idioma, consequentemente, a gente se vê em uma outra realidade, com outros movimentos culturais, sociais e econômicos, né? E a partir disso a gente acaba absorvendo um pouquinho daquilo, né? E assim, é realmente desafiador num primeiro momento, né? Porque você está saindo da sua zona de conforto. Tudo aquilo que nos tira do conforto causa uma certa estranheza, né? Causa uma certa barreira ali. Mas acredito eu que de pouquinho em pouquinho ali as coisas vão se esclarecendo e chegando em si àquele determinado lugar que a pessoa que se propôs a aprender uma nova língua, um novo idioma, espera. Por que a gente se sente meio que atuando, né? A gente não se sente 100% natural ou parece que a gente está com uma outra identidade quando a gente fala em outro idioma? Então, não tem como a gente falar de idioma sem falar do processo de formação, né? Falar outro idioma é um processo que eu digo que é complexo, isso obviamente é complexo, e eu uso uma palavra que ela é multifacetada, ou seja, tem muitas faces através de uma só. Falar em outro idioma, ele envolve uma dimensão individual, uma dimensão cultural, social, e assim, diante dessa situação, quando a gente acha que nós não estamos sendo nós mesmos, né, a partir desse processo, a gente se encontra num lugar de falta de autenticidade. A individualidade do ser, ela tem que se manter ali próxima àquilo que ele é, né? E essa solidez permite que a gente interaja nesses processos, né, de aprender um novo idioma, de aprender uma nova cultura, sem perder a nossa autenticidade, né? Acredito que seja muito difícil a gente falar sobre individualidade e autenticidade no processo de linguagem. Por quê? Justamente por aquilo que eu acabei de falar.
porque a gente está sendo inserido numa nova cultura, em novos processos de aprendizado, em novas formas de enxergar aquilo que está sendo nos passado, né? E assim, como manter a minha individualidade, a minha autenticidade, a partir de um momento que eu estou me inserindo numa nova cultura, me inserindo num novo processo político e econômico, me inserindo num novo processo em que as pessoas falam e se entonam a fala e têm sua forma de falar, né? E como aprender isso sem perder a minha autenticidade, né? Eu acho que esse é o X da questão. Sim. Eu acredito que isso seja uma troca entre a gente. Então, assim, esse é o X da questão. É quando você se insere numa cultura totalmente diferente da sua, aquilo começa a reverberar dentro de você e você começa a se questionar: será que eu estou perdendo minha identidade? Será que eu estou sendo demais aquilo e sendo de pouco aquilo que eu venho, aquilo que eu falo de origem? Será que eu não... E aí eu faço eu crio um questionamento que motiva, sabe? Algo motivador. Será que você não pode fazer uma junção dessas culturas e dessa identidade? E fazendo isso, você ainda não está sendo... Você continua sendo autêntico? Claro que sim. Né? Nós somos pessoas, e pessoas podem absorver diversas culturas, estar inseridos em diversos tipos de idioma. Então, assim, o primeiro passo, né, o primeiro processo para essa dificuldade de não nos acharmos nós mesmos, de achar que a gente está sendo não está sendo autêntico nesse processo, é entender que nós temos algo, né, nós temos uma cultura e nós estamos nos inserindo muitas das vezes por livre e espontânea vontade em uma outra cultura, e que essa outra cultura ela vai impactar no seu processo de formação cultural, no seu processo de formação social, no seu processo de pensamento sobre o outro, sobre si, e é extremamente normal, desde que sempre seja saudável, né? Digo isso assim, eu não posso apagar a minha identidade, esquecer quem eu sou para ser uma outra pessoa. Verdade. Isso já não é um processo saudável, né? E aí, assim, caso, né, digo isso, salvo, caso isso esteja acontecendo e as pessoas percebam isso, eu aconselho procurar um psicoterapeuta, né, procurar ajuda psicológica. É importante para que a gente sempre seja autêntico, né? Individual, autêntico no mundo, mas que interage com todos e respeita a autenticidade e individualidade dos outros. Né? Penso nesse sentido. Você estava falando um pouco sobre autoimagem, identidade. Como esse desconforto se relaciona com autoestima e autoimagem? Então, esse desconforto, na verdade, né, é justamente isso que a gente acabou de discutir. Sim. Né? Ele está ligado diretamente ao fato da gente assumir um lugar que não pertence a gente, tá? Uhum. E que sempre vai comprometer a autenticidade, sempre vai comprometer aquilo que nós verdadeiramente somos, né? E isso, cara, isso vai reverberar diretamente na forma com que a gente se enxerga no mundo. E assim, a gente tem que pensar no sentido de que eu sou aquilo que eu sou, posso mudar no sentido de melhora, e às vezes acontece por conta da vida de ser pior também, sabe? Da perspectiva do outro, sempre da perspectiva do outro, tá? E assim, aceitar aquilo que se é, enxergar os pontos de melhoria e viver, acima de tudo viver da forma que se é e que se pode ser naquele momento. Entendi. É uma linha muito tênue entre quem eu sou e quem eu estou sendo. A gente tem que ficar sempre pensando nisso. Quem eu sou? Sou isso, isso e isso. Quem eu estou sendo? Estou sendo eu mesmo? Será que os processos sociais, será que as pessoas ao meu redor, será que o ambiente que eu tô, ele me permite ser eu mesmo? Ou estou sendo podado a todo tempo? Então, pensar nesse princípio. Obviamente que existem locais que a gente vai se encontrar mais retraído e tá tudo bem, é normal, é do dia a dia, é da sociedade, né? Mas a gente tem que ser autêntico, sermos nós. Muito bom. É normal o ser humano se sentir nervoso ao aprender algo novo.
E o que pode causar esse nervosismo ou ansiedade no aprendizado de uma nova língua? Gente, isso é extremamente normal. Vou dar um exemplo muito prático, assim. Você viu uma receita no Instagram, tá? E aí, aquela receita tá lá no Instagram, o pessoal fazendo, aquele prato maravilhoso, lindo. Aí você fala, pô, vou fazer também. Aí tu começa a cortar alguma coisa, tua mão já tá suando. Aí tu começa a pensar, será que vai ficar bom? Será que eu botei sal demais? Será que o tempero que eu usei vai agradar? Isso também vai acontecer no processo de aprendizagem de um novo idioma, tá? A gente vai ser atacado, não necessariamente um ataque agressivo, mas a gente vai ser encontrado pelos nossos pensamentos, né? E esses pensamentos, né, de forma automática, elas vão reverberar num processo somático, mas voltando aí para o que é se sentir ansioso, né? E a gente vai pensar, será que eu estou aprendendo? Será que eu estou falando certo? Será que a pronúncia está correta? Será que o meu colega me entendeu? Será que o meu professor me entendeu? Será que as pessoas me enxergam como falante de uma nova língua? E a ansiedade, ela é um processo, assim, desafiador, emocional, natural do ser humano. É necessário que a gente sinta isso, né? Mas quando sentida em excesso, a gente tem aí um problema a ser tratado, né? Uhum. E aí, assim, para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de situação, é o que eu falei acima e retorno, né? É a busca de acompanhamento psicoterápico, né? A busca ali por entender melhor como funciona esse processo. Mas diante disso, né? Respondendo-se à pergunta, o que pode causar ansiedade ao falar um novo idioma é basicamente, cara, essa tendência de acelerar no processo de aprendizagem. Né? E quando a gente quer acelerar, quando a gente tá ali se esforçando ao máximo para falar um novo idioma, vence a ansiedade, nos causando toda aquela sintomática, né? Sudorese, taquicardia, pensamentos automáticos, né? Fazendo com que a gente sinta muito desconforto e até desista de aprender esse novo idioma. Uma recomendação óbvia se você está sentindo muito desconforto a todo tempo, busca psicoterapia, né? Outra recomendação, caso seja pontual, respeite o processo da aprendizagem, respeite o seu tempo, respeite o seu momento, respeite sempre o seu momento. Geralmente, quando eu tô falando um idioma diferente, na verdade isso também acontece com português. Eu faço um script todo na minha cabeça sobre o que eu vou falar com a pessoa, o que a pessoa pode responder pra mim, e daí, de acordo com essa resposta, o que eu posso responder de volta. Isso me causa muita ansiedade, porque sempre acontecem imprevistos, a pessoa nunca vai seguir meu script. Às vezes ela pode até seguir, né? Dependendo do que for o assunto. Mas é muito ruim, porque eu fico muito nervosa e não consigo lidar com isso. Como lidar com esses imprevistos que nos causam ansiedade? Quando a gente... Isso é muito interessante, o que você falou, é muito interessante. Por quê? A gente parte de um pressuposto de que aquela conversa vai acontecer da forma que a gente quer. Sim. Certo? E quando acontece essa quebra de expectativa, isso sempre vai nos causar desconforto. É extremamente normal. Tá? É necessário que nos cause desconforto. Nós estamos quebrando a nossa expectativa. Tá? E assim, é complicado dizer no sentido de como eu não me senti desconfortável a partir disso. É justamente o processo do ser autêntico. Uhum. Cara, esquece o script e se joga, se vira com as ferramentas que você tem hoje, né? Mas se joga no sentido de quê? Pô, vou me jogar de cabeça? Não. Vai aos poucos conhecendo como é essa nova forma de conversar.
vai aos poucos conhecendo como essa nova forma de interagir. Se permite, em algum momentinho daquela conversa, não estar ali baseada naquele script. E aí, no próximo momento, 2 partezinhas daquela conversa já estão baseadas naquele script. E quando você vai perceber, né, toda a sua conversa ela já está baseada naquilo que você realmente é, na tua autenticidade, no teu vocabulário, naquilo que você sabe falar e sabe desenvolver ali a partir de uma conversa. Uhum. Não é um processo engessado, não tem um protocolo, não tem um script para te dizer como se deve fazer para não sentir desconforto, mas é aquilo que você se encontra confortável, da maneira que você se sinta confortável, né? Então, assim, a dica que eu dou é vai aos pouquinhos, se jogando ali aos pouquinhos em determinados assuntos, né? Se permitindo ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando você perceber, você já tem aquela confiança suficiente para poder estar atuando de maneira mais fluida. Muito bom. Por que quando a gente tá numa conversa e bate um nervosismo, a gente acaba esquecendo palavras simples que a gente normalmente usa no nosso dia a dia? Boa pergunta. Essa pergunta, ela me traz algumas lembranças muito interessantes, né? E também me faz pensar não só na área da psicoterapia clínica ou da psicologia de forma geral, mas de uma área muito específica da psicologia, que a gente chama de neuropsicologia. A neuropsicologia, né, ela é uma área que estuda ali as formas como a psicologia se dá a partir do nosso cérebro. E assim, esquecimento está ligado diretamente à memória, né? E memória está ligada diretamente a sono, alimentação, cansaço, ansiedade e nervosismo. Então, assim, esquecer uma palavra pode estar ligado a muitas coisas, tá? Mas, levando em consideração a situação em que se encontra, né? Que é o nervosismo de falar um novo idioma, que é ali aquela coisa de você estar se comunicando com outra pessoa que também está se comunicando em outro idioma, né? A ansiedade, ela vai causar isso, tá? Ela vai fazer com que você acabe esquecendo ali de uma palavra que você sabe. Isso está ligado diretamente à confiança, né? Ela vai afetar a tua confiança naquilo que você sabe, mas você não vai conseguir reproduzir por causa da ansiedade. Então, assim, entendeu? Então, uma dica que eu dou é respira fundo, se acalma, toma um café, bebe uma água, pede um pause, né? E retoma o processo. Isso aí. Sabe? Então, assim, é a gente se internalizar, se entender, se organizar, retomar o processo. E ter paciência com o processo também, né? Muito importante ter paciência. Principalmente isso. Eu acho que assim, me internalizei, tomei meu café, bebi minha água, respirei fundo, mas ainda assim eu não tô conseguindo, cara, não é pra ser, tenha paciência, retoma em outro dia, num outro momento. O que a gente não pode sentir é desconforto extremo a partir de que a ansiedade venha de uma forma extrema. Isso nos causa tanto desconforto, tanta dor, que a gente não consegue ter saúde. A gente não pode forçar o nosso organismo a fazer uma coisa que vai nos deixar muito mal. Sim. Né? Penso nisso. Esse é o ponto, Luiz. Esse é o ponto. Paciência. Isso. O processo de aprendizado tem que ser um processo prazeroso. Exatamente. Por exemplo, eu quero aprender a fazer um banquinho de madeira. Tu tá lá batendo prego na madeira, tu já tá lá. Não aguento mais bater o prego nessa madeira. Cara, para, respira, veja a beleza da coisa acontecendo dentro do processo paciente de cada ser, de cada pessoa ali. E é isso que vai importar. A felicidade que você se encontra fazendo aquilo, né? Que você gosta. Tem que ser feliz fazendo o que gosta. Tem que ser feliz. Se aquilo que você gosta não te faz feliz, a gente tem que repensar o processo, entender o que está acontecendo e tentar trazer sempre um prazer naquilo que a gente está se propondo a fazer.
É justamente isso que você está falando. Concordo 100%. Você já explicou um pouco sobre como a ansiedade pode afetar a gente. Mas para ficar ainda mais claro, quais sinais indicam que essa ansiedade está afetando nossa fluência? Perfeito. Vamos lá. Primeiros sinais, tá? Isso é uma pergunta boa. Porque às vezes a gente quer insistir em algo ou quer assistir num método que nos causa muita dor, tá? E aí a gente acha que tem que ser daquela forma. Gente, aprendizado não é dolorido. Aprendizado é para ser prazeroso. É o que o Luiz falou. Sim. Quando a gente começa a se sentir muito fadigado, né? Já não faz muito sentido nos nossos pensamentos. Quando a gente começa a se sentir triste, angustiado por estar fazendo aquela coisa, fazendo aquilo por obrigação, não que seja uma obrigação, mas o sentimento e o pensamento que vem é que é uma obrigação, quando aquilo começa a te causar sensações de ansiedade, de desconforto, até sensações de depressão ali, né, que é uma tristeza, é uma angústia, é um isolamento, talvez isso esteja causando algo que não seja de fato natural. Entende? Entendo. E aí, pensar no quê? Calma aí. É a língua que eu estou aprendendo, é um novo idioma que eu estou aprendendo que está me causando isso. É a forma como eu estou aprendendo que está me causando isso. É a forma como eu estou recebendo que está me causando isso. Então, assim, existem várias coisas. Acredito que o idioma, ele é neutro, ele está ali. Beleza? E o que vai influenciar esse processo é aquele que te ensina e parte daquele que aprende. Então, rever ali os conceitos daquele que ensina e também rever ali os conceitos daquele que está recebendo a informação. Digo isso porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura de tem que aprender um novo idioma porque é importante, né? Sim. A gente, infelizmente, não é algo que é escancarado, né? Em outros países a gente tem sim esse ensino desde a infância. Então, assim, o adolescente já chega falando 2, 3 línguas. Fácil, fora nativa. Fora o acesso que a gente não tem também, né? Exatamente. Então, assim, isso está ligado diretamente ao processo sociocultural e econômico do nosso país. E a formação, cultura e sociedade. Né? Cursos caros, cursos que não estão interessados em te fazer, de fato, aprender um novo idioma, né? A gerar aprendizagem. Então, assim, um conselho, tá? Aprenda com quem tem mais afinidade com você, que tem ideias parecidas, porque o diálogo também vai ser um diálogo mais fluido, mais parecido, mais interessante, né? Que fale a mesma linguagem que você. Quando eu falo linguagem, não digo idioma, mas que fale a mesma linguagem, de ideais, de valores, de coisas que gostam. Então, assim, pensar... A gente pensa muito no que fazer depois do que já aconteceu, sabe? A gente apaga fogo. O processo de prevenção é esse. Buscar aprender com quem se tem mais afinidade, com quem fala a tua mesma linguagem, com quem tá mais ou menos inserido no teu meio, tá tudo bem, é a tua escolha, porque isso vai te trazer muito mais conforto no processo de aprendizagem, tá? Não pensar depois que já aconteceu, depois que eu já aceitei, depois que os processos ansiosos já aconteceram, depois que eu já tô desconfortável, fadigado, triste, não. Vamos parar para pensar, tô aprendendo aqui, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo do inglês. Tô aprendendo inglês com uma pessoa que tem ideais totalmente diferentes do meu, postura totalmente diferente da minha, conceitos totalmente diferentes. Então, a conversa vai ser totalmente diferente. Isso não vai encaixar. Então, vai fazer com que eu sinta muita dificuldade de aprender um idioma, né? Então, assim, a gente aprende mais com quem tá mais ali dentro daquilo que a gente pensa, num processo de aprendizado, assim, bem fluido, livre, sabe? Por que quando a gente está num processo de aprendizagem, a gente tem o costume de se auto-sabotar e acabar achando que a gente nunca vai ser bom nisso? A autossabotagem, ela é um processo que a gente não pode falar sobre isso sem antes falar daquilo que nos ocorreu, daquilo que nos aconteceu. Não é um fenômeno
que ocorre do nada. Não é algo que, acordei hoje eu vou me auto-sabotar. Não. Isso vem de comportamentos, né, que são perpassados e acontecem. Para um processo de aprendizagem de um novo idioma, isso está ligado diretamente a tudo aquilo que a gente vem falando. De, será que eu sei? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou falando certo? Né? Dentro desses pensamentos automáticos que acontecem ali na nossa cognição, isso vai começar a causar, né, uns certos fenômenos que vão fazer com que você, de fato, se auto-sabote, sabe? Sim. Você está falando bem, você está gesticulando bem, dentro daquilo que você aprendeu, dentro daquilo que você sabe, e mesmo assim, ninguém está te criticando, ninguém está falando que você não está falando certo, ninguém está falando que você aprendeu errado, mas mesmo assim, você pensa que não é bom o suficiente. Isso acaba prejudicando, né? Totalmente. E aí, vai reverberar lá aquilo que a gente falou anteriormente. Na angústia, na tristeza, na fadiga, né? Achar que... Entende? Uma coisa vai levar a outra. Então, assim, o processo de autossabotagem é um processo que ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele dói muito, porque somos nós com nós mesmos. Entende? Uhum. E lembra lá atrás que eu falei assim: quem eu sou e quem eu estou sendo? Quando a gente aceita quem nós somos, nós entendemos que aquele é o nosso processo, que aquele é o nosso tempo. Então, assim, para que não haja uma autossabotagem, a gente tem que entender quem eu sou. Pô, eu sou isso, eu aprendo dessa forma, eu tô bem, eu tô me comunicando bem no novo idioma, isso aqui foi o que eu consegui absorver até agora, e daqui para frente eu vou melhorar mais, eu vou aprender mais, e eu vou conseguir falar novas palavras, me comunicar de uma forma mais fluida com outras pessoas, mas entendendo e respeitando sempre o meu processo, de quem eu realmente sou em relação às outras pessoas. Ela está muito mais ligada à ideia de que você pensa no que as outras pessoas vão pensar de você e não necessariamente as outras pessoas falaram isso para você, e aí você se sabota. E aí você vai e se poda, você fala: não sou bom o suficiente, não estou falando bem o suficiente, aquela palavra poderia ter sido melhor. E isso vai causando situações, né, muito desconfortáveis, como ansiedade, depressões, entre outras coisas. Sim. Para fechar, o que diferencia uma crítica saudável de uma autossabotagem? A autossabotagem, ela vai fazer com que você pare o processo. Entende? Entendo. A crítica saudável não. A crítica saudável, ela vai fazer com que você entenda que você poderia, sim, ter feito aquilo de forma melhor, mas pensando que não porque você não sabe, você sabe e tem capacidade, mas naquele momento, naquele dia, naquele evento, naquela situação, talvez algo estivesse fora do eixo. Pode ter sido teu sono, pode ter sido tua alimentação, pode ter sido um trem lotado, um ônibus cheio à beça, uma correria do dia a dia, o calor. Isso te causou cansaço físico, mental, e aí você não conseguiu atingir a tua melhor performance. E tá tudo bem. É ter esse entendimento de que os eventos externos, eles também influenciam nos nossos eventos internos, tá? Uhum. Agora, pensar no não fui bem, não sei, aí vem os pensamentos automáticos de eu nunca sou bom em nada, eu nunca sei fazer nada direito, eu nunca vou ser bom aprendendo essa língua, eu nunca vou ser bom aprendendo esse idioma, eu falo, mas eu não falo bem. Isso vai causar tristeza, isso vai causar depressão, isso vai causar ansiedade, e essa ansiedade vai fazer com que você pare de se comunicar com esse idioma, com que você pare de querer aprender esse novo idioma. Então, assim, a autocrítica, ela tá muito mais ligada. Por que eu tô frisando isso, né? Quando a gente sabe quem a gente assume a nossa identidade, é aquilo que nós somos. E assumir quem nós somos, assumir a nossa identidade,
vai reverberar na nossa autenticidade, individualidade, que vai lá levar a questão da autocrítica, a questão de uma crítica saudável, a questão do, eu sei quem eu sou, eu não fui bem porque, meu dia não foi legal, foi muito difícil, mas tá tudo bem, eu dei o meu melhor. Pensar assim, eu dei o meu melhor. O nosso melhor, ele nunca vai ser 100%. Às vezes vai ser. E, cara, top, muito bom por isso. Eu fico muito feliz quando eu consigo ser 100%. Mas nem sempre vai ser, e eu não tenho controle sobre isso. Pensar no, eu dei o meu melhor dentro daquilo que eu tinha controle. Por exemplo, eu não tinha controle do ônibus lotado que eu peguei para ir para a faculdade, eu não tinha controle do sol de rachar que deu aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho controle sobre a chuva que alagou os bairros e eu tive que chegar todo molhado no trabalho. A gente não tem controle sobre isso. E entender que a gente não tem o controle disso faz com que a gente consiga se enxergar melhor, obviamente, enxergar que a gente pode sim dar o nosso 100%, dar o nosso melhor, de forma que isso não venha nos impactar negativamente, tá? Então a gente tem que tentar, não falo no sentido de se cobrar menos, mas eu falo no sentido de que entender que os eventos externos, eles também influenciam nos nossos eventos internos. Antes da gente fechar, você tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Falar sobre? Eu acho que a conversa foi boa, as perguntas são excelentes, foram muito boas. Me fizeram pensar muito, me trouxeram também, eu também aprendi bastante coisa aqui agora, né? Tenho duas considerações que eu queria fazer. A primeira é que se alguém está se sentindo desconfortável ou sente algum desses sintomas que eu falei de forma muito excessiva, que busque sim psicoterapia. Sim. É extremamente importante. Não só para tratamento de sintoma, mas para o entendimento do seu próprio eu, entender aquilo que se é, tá? Um encontro consigo mesmo, eu acho que isso é extremamente importante. O ser autêntico, o ser individual, o ser que pensa, tá? Essa é a primeira consideração. A segunda consideração, na verdade, não é uma consideração, é uma frase que eu gosto muito, tá? Do filósofo Nietzsche, que fala assim: quem tem algo por que viver é capaz de suportar qualquer como. Muito bom. Então, para que a gente possa nunca desistir do sentido da nossa vida, nunca desistir dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, pensar sempre que tem algo muito melhor por vir e que a gente está lutando todos os dias para isso chegar e melhorar, independente. 0,00001 ainda é alguma coisa, beleza? No mais, só tenho a agradecer o convite, né? A possibilidade de eu poder expressar um pouco daquilo que eu enxergo como ser autêntico, né? Sobre aquilo que eu enxergo quanto a esses parâmetros aí, né? Desse link entre cultura, língua e psicologia. Peço desculpas se alguma fala minha não agradou alguém, mas é isso que eu estou enxergando hoje e que esse pensamento possa reverberar aí à frente e que possa amadurecer também, tanto em mim quanto em vocês. Muito obrigada, Matheus, por esse papo incrível e acolhedor. De nada. É importante lembrar que errar faz parte, que não existe um jeito certo de aprender, que ser fluente também é saber rir de si mesmo e seguir tentando. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também esteja passando por isso. Não esquece de seguir a gente nas redes. Tchau!